Um crime ocorrido no dia 21 de junho de 2025. As vítimas: o pai, de 45 anos, a mãe, de 37 e o irmão, de 3 anos. Bom, só por esse relato podemos entender que a pessoa que causou essa tragédia é alguém muito próximo à família. E nós vamos falar sobre isso. Eu sou Ana Paula Previde, psicanalista clínica, professora da escola ECP, Estudo Continuado em Psicanálise. Muitos alunos da nossa escola, depois desse episódio, nos perguntaram: como que a gente pode olhar para esse adolescente? O que a gente poderia trazer como uma hipótese diagnóstica desse adolescente? Eu até enfatizei a hipótese. Por quê? Porque nós estamos pegando um recorte dessa situação, nós não temos toda a informação completa e aquilo que nos é passado é através da mídia. Então não significa que tudo o que é passado necessariamente é o fato, e também não temos contato com as pessoas, que no caso é o adolescente e a namorada desse adolescente, e também não temos conhecimento de quem foram esses pais e esse irmão, na vida principalmente do adolescente. Então é um recorte e nós vamos trazer uma hipótese diagnóstica. Muitos perguntaram: será que a gente pode entender que seja um traço de antissocial? Foi uma das perguntas que trouxeram para nós. Sim, podemos entender dentro desse contexto que nos é apresentado. Principalmente quando ele relata o caso com muita frieza, ele não tem nenhum sentimento aparente de arrependimento. Então ele tem ali uma forma de estar à frente dessa situação trágica sem nenhum tipo de culpa. Então podemos sim pensar desta forma. O antissocial, ele tem essa questão. O que a gente pode entender que está dentro de uma estrutura da perversidade dentro da psicanálise. É aquele que não sente culpa e o arrependimento de um dia desejar e, principalmente nesse caso, cometer o crime. É interessante que nós, quando criança, quando frustrados, a gente já passou pela vontade de eliminar nossos pais. Talvez isso soa como algo: meu Deus, como pode uma coisa dessa? Mas sim, já passou pela mente de todos nós eliminar as pessoas que nos frustram, que nos diz não, que nos coloca regra, que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente deseja. Então, talvez eliminando a gente consiga. Mas, quando isso passa pela nossa mente infantil, que não necessariamente chega nem ao ato, o que a gente pode entender? Um neurótico, ele vai aos poucos entendendo que isso não é possível, sente inclusive culpa por um dia ter desejado, como talvez você possa ter sentido isso. Mas, no caso da perversidade, não só teve o desejo, como também ele realizou. Então a gente pode entender isso dentro do narcisismo, aquele momento, aquela fase da constituição do sujeito da criança, que a gente entende ali que é por volta ali dos 3, quase 4 anos, que é onde a gente passa por esse momento, quando nós entendemos que somos centro do universo. A gente diz, a gente não, Freud diz que a majestade é o seu bebê, e a gente enfatiza essa frase quando nós, criança, podemos entender que os nossos desejos serão realizados e que nós temos esse lugar onipotente, onisciente, e que tudo que nós desejamos tem que ser atendido. A perversidade, ela tem um pezinho por lá também. Ela sim, ela entende que há uma figura de autoridade, mas ela recusa essa figura de autoridade, que no caso era exercido pelos pais e que ele de fato eliminou. E o que a gente pode dizer sobre o fato do irmão também ter sido assassinado? Segundo o relato do adolescente, ele diz que é para poupar o sofrimento do irmão, de vir um dia conhecer sobre essa história, enfim. Pode até ser, como diz, nós estamos tratando em hipótese, e pode não ser. Esse adolescente pode estar usando inclusive o que nós chamamos de mecanismos de defesa. Ele precisa de alguma forma racionalizar. Talvez ele tivesse mesmo o desejo de eliminar qualquer tipo de vínculo familiar, mesmo que isso viesse através do irmão. Então sim, ele pode de alguma forma
ter eliminado as possibilidades de um sofrimento do irmão, como não. Também é eliminar qualquer vínculo, romper mesmo o vínculo familiar com este irmão e com os demais da família. Há uma coisa que é muito importante, que chame atenção aqui, para que a gente possa também ter um olhar cuidadoso, principalmente quando se trata de adolescentes. O quanto as plataformas digitais, quanto a rede social, vem ocupando cada vez mais o lugar desses pais. Podemos perceber que há um grande número de abandono afetivo dos adolescentes, principalmente numa fase onde há muitos conflitos. Conflitos não somente como esse, que teve o conflito com a autoridade. O adolescente em si, a adolescência em si já é uma fase de conflitos, principalmente entre o corpo e o psiquismo. Fiz até um vídeo que está aqui no YouTube, que a gente fala um pouquinho sobre isso também. É um momento em que eles ainda não conseguem entender em que lugar estão. Não são da criança, não são da infância, mas também não são adultos. Está no momento onde eles questionam a autoridade, onde eles questionam essa figura do pai. E nesse momento, quando há o abandono afetivo, muitas plataformas entram neste lugar. Não existe o diálogo dentro de casa, existe o monólogo das redes sociais. De uma forma ou de outra, é a única coisa que para eles é o que conversa. É o lugar onde muitos eles procuram o pertencimento. Estar em algum tipo de grupo ou de algum tipo de ideia, algo que os faz encontrar um sentido, inclusive na vida. E é aí que mora o perigo. Se os pais não estão presentes, os pais precisam estar presentes, mesmo que o adolescente de todas as formas diga que ele quer mais privacidade, que ele quer o seu espaço. É importante sim dar o espaço, dar a sua privacidade, mas não é abandonar. Não é lavar as mãos, não é deixar para lá. Precisamos ser muitas vezes o pai chatinho, o pai inconveniente. E você pode apostar e acreditar que eles clamam por isso, eles pedem por isso. E eles pedem que você também coloque os seus limites. Eles precisam disso. Os limites soam para eles como uma forma de amor, mesmo que isso cause o ódio, mas soa como forma de amor. Porque se eles sentirem indiferença, aí a gente pode dizer que eles realmente estão abandonados. Então, é uma breve explicação a respeito do que nós podemos olhar desse caso, desse adolescente, mas o intuito também não é só falar sobre isso, é nos chamar a atenção como nós, terapeutas, analistas, como pais, como educadores, porque é algo que está gritando na sociedade e precisamos olhar para isso porque eles é que são o futuro. Eles é que irão cuidar de nós. E aí a pergunta é, será que eles serão capazes disso também? Muito obrigada pela presença, espero ter esclarecido alguns pontos. Curte o vídeo, dê um joinha, acha que esse vídeo vai ser interessante para alguém, compartilhe também e faça sua inscrição aqui no YouTube e venha conhecer mais sobre a Escola de Psicanálise ECP.